Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Schuckmann, fundador e CEO da Swap. Hoje eu estou aqui com o Vanderlei, fundador e CEO do grupo Paynet. Vanderlei, prazer ter você com a gente. Para a gente começar, queria ouvir um pouquinho da sua história, do grupo Paynet, de tudo que você construiu. Eu que agradeço pelo convite. Bom, meu nome é Vanderlei, sou um brasileiro, um empreendedor nato, fundador de algumas empresas legais, como eu gosto de dizer. E a história do Grupo Paynet, ela já nasceu dentro de uma outra empresa que eu montei lá atrás, que tinha algumas verticais de emissão, processamento. A Paynet era a vertical de adquirência, depois eu fiz o spin-off, se tornou hoje uma infratech bastante ampla no segmento de adquirência. A gente tem toda a tecnologia verticalizada, desde a captura até processamento, liquidação, registro, uma série de coisas. Tem uma outra vertical também, que é a parte de subadquirência, que a gente comporta algumas operações. E como eu falei, sou um empreendedor nato, estou aqui para servir e atuar no mercado de meio de pagamento, de gestão, de modo geral. Conhecido como fundador de muitas empresas legais, né? Sim, o pessoal fala várias empresas legais. Aí outro dia me perguntaram, por que empresa legal, né? O que é empresa legal, né? Assim, é que faz coisa divertida e tal, né? Cara, é empresa legal por uma série de coisas, assim, ó. Primeiro que a gente tem a coragem de inovar, de criar, de ir aonde não estão olhando ainda, tá? A gente está entrando numa outra esfera lá, para você ter uma ideia, já de tecnologia pós-quântica, já observando segurança, uma série de coisas lá, ainda não posso abrir totalmente, tá? Mas ela é legal também, porque é legal trabalhar na Paynet, é legal viver a experiência Paynet. Eu brinco lá que chega às vezes algum cara, estou fazendo uma reunião assim, e fala, ah, poxa, quantos clientes você tem? Eu falo, 3. Não, não é possível, 11 anos de empresa, 3 clientes. Ah não, o resto é tudo amigo, cara, né? E você, quando virar cliente, vai passar por essa etapa também, daqui a pouco nós vamos nos tornar amigo, por quê? Porque a gente tem uma interação muito grande, seja com o parceiro, seja com o cliente, seja com o colaborador. Então é legal porque a gente capricha muito na parte de visual, na parte de mídia, parte de imagem, tudo, eventos, sempre tem algumas coisas legais lá, sempre, né? Então por isso que é legal, né? Porque inova, a gente inspira pessoas que trabalham conosco a todos os dias se desafiarem, criarem, e a gente traz para que elas pertençam, né? Então elas participam da criação. Então é muito divertido. Se eu sou suspeito, tem gente que trabalha aí, eu falo, cara, eu não trabalho nem um minuto. São 12, 14 horas de diversão diariamente, mas trabalho e deixo para os outros. Tem uma tese de mercado que fala que toda empresa vai se tornar uma fintech, que é de Embedded Finance, que é inclusive como a gente começou a empresa. A gente acredita que isso é em partes verdade. Qual que é a parte que é verdade? É que toda empresa que tem um ecossistema forte, que tem o direito de serviço ao cliente, deveria sim se tornar uma fintech. O que você acha sobre isso no universo B2B, em tudo que você faz hoje no Grupo Paynet? Eu concordo com a sua visão de que não é totalmente verdade, porque falarmos que todas as empresas vão se tornar uma fintech não é necessariamente uma verdade absoluta, é muito amplo para estabelecer como regra. Mas todo grupo econômico, seja ele de cadeia produtiva, comercial ou de serviço, que tem um movimento financeiro de um determinado valor, e hoje em dia esse valor não precisa ser tão alto, se ele ainda não investiu em criar uma vertical financeira, uma fintech, amparado por quem sabe acompanhar isso, para mim ele está perdendo tempo. Ele investiu, gera um monte de recurso financeiro e está gerando receita para um ator externo. Essa receita pode vir para dentro de casa, pode ser reduzida e pode dar mais dinamismo ao próprio negócio dele. Eu conheço algumas situações de cadeias de negócio que não conseguia ser bem atendida por um ator financeiro externo. Quando ele trouxe para dentro de casa, ele resolveu problemas de parcelamento, de financiamento, de crédito e impactou até em logística em alguns casos, tá? Então isso vale muito a pena ele olhar para isso, tá? E as empresas menores, né? Elas poderiam se organizar em grupos e esses grupos constituírem uma vertical financeira com foco naquele nicho. Eu sempre recomendo nichos individuais, então, ou seja, grupo com muita variedade de atuação, de tipo de empresa, tende a ter problema, mas quando você tem ali grupos mais coesos, né, então todo mundo, sei lá, fabrica camisa.
todo mundo é área têxtil, mas um é camisa, outro é tá, beleza, mas é área têxtil, né? Então eles têm muita similaridade, independente do produto final ali. Então organizar essas cadeias ali também vale a pena. E de novo, vale para indústria, vale para o comércio e vale para serviço. Eu acho que não é uma verdade absoluta, mas para mim tem todo o sentido. E no final do dia, tá, sempre vai ter talvez um ator financeiro externo de grande porte processando ainda parte disso. Então eu nem enxergo isso como uma concorrência ao modelo atual de bancarização. Para mim, ele é uma extensão, ele é uma extensão. Então, não é necessariamente uma concorrência. Em um ou outro caso, pode ter uma concorrência ou não. E aí, um desses nichos é o setor de logística, um subnicho é a gestão da despesa corporativa dentro do setor de logística. Dada a sua experiência que você está vivendo hoje, qual que você acha que é a principal dificuldade desse setor? Para mim, assim, ó, vamos separar a logística em duas partes. Você tem uma logística mais voltada a transporte através de motoristas autônomos, aí estamos falando mais de frete, viagem, tal, de alguém que não é um colaborador, e aí estamos falando também de uma outra vertical, que aí é quando você trata de uma empresa bem estruturada de transporte, com veículos próprios, ou transportadores são colaboradores, mas também tem demandas não só de pagamento ali de combustível. Todo mundo quando olha isso aí, combustível. Aí a segunda coisa que olha, a borracharia, o pneu. Tem um monte de coisa envolvida aí, porque às vezes quando você está passando de barreiras estaduais, por exemplo, você tem que recolher imposto, pagar na hora, tem uma série de coisas ali. Você tem às vezes despesas que são infortuitos ali do próprio colaborador, então eu olho, apesar de entender bem a separação de cada um, eu vejo a gestão das despesas assim bem ampla. E um desafio que eu vejo aqui é unificar. A gente acabou de falar de verticalização de fintech ali e tal, né? Então, cada um aqui individualmente, ele não consegue fazer isso. Mas se tiver um parceiro ali que ajuda a estruturar e junta isso daqui, você consegue aproveitar as oportunidades ali de crédito, navegar bem, atender esse cara lá na ponta, melhorar o ecossistema, né? E olhar não só a parte financeira, aí você olha a parte operacional também, porque você agrega valor na gestão. O meio de pagamento, quando ele é ligado à gestão de despesas, como eu disse antes, assim, ó, ele não olha só assim, ó, tem um limite, bateu a senha, autoriza e tchau. Ele olha uma série de fatores e ele tem que ser ágil o suficiente para poder operar em casos assim, de algum infortúnio. Aconteceu alguma coisa fora do normal, fora do padrão, fora do horário. Esse cara precisa pagar algo num determinado estabelecimento e não pode simplesmente não pagar. A gente falou um pouco de crédito, falou também um pouco das dores do setor, aí agora conectando um pouco dos assuntos, o que você acha que são os produtos financeiros que são capazes de serem distribuídos ou ofertados dentro desse setor, no B2B, em logística? Você falou das dores, do fluxo faturado, mas como que você acha que a gente tangibiliza isso em produtos? O que você olharia e falar, cara, se eu colocar isso hoje no mercado, faz total sentido? Vamos falar de cadeia logística, que é o que a gente está aqui, mas serve para outros segmentos, tá? Mas em cadeia logística eu ainda não vejo no mercado um produto que oferece crédito, e a gente não está falando de crédito de longo prazo, tá? De novo, a gente não está falando assim de financiamento para veículos, isso aí está muito bem resolvido, tá? Isso aí é bem resolvido. Falando do giro. A gente está falando de giro, então é um crédito de médio prazo para resolver aquele desencaixe que falamos antes, né? Tá? Um crédito ali de médio prazo, muito atrelado à operação, e quando você oferta junto com isso a parte de gestão, você complementa a oferta de valor para o cliente, ele não vê aquilo só como crédito, mas ele vê também como uma oferta de valor agregado, e vira uma ferramenta positiva para quem concede o crédito. Por quê? Porque você acaba tendo a operação do cara na tua mão, você olha e implanta aquilo ali, então, assim, o risco diminui, porque você está olhando, está analisando, está vendo o comportamento, está vendo a utilização e tudo e tal, né? E, assim, ele não pode parar a operação dele. Imagina, se você aperta um botão aqui, você para a operação do cara. E você falar em parar a operação aqui dentro, aqui, eu tomo um tiro, né? Assim, eu falo, vou parar a operação. Você tá louco, logística não pode parar nunca, né? Então, eles têm essa tendência de incorporarem as ofertas aqui. Então, eu falo de crédito, de dois segmentos. Um crédito que não é necessariamente um microcrédito,
é um crédito já de um volume maior para operadores logísticos, para transportadoras e tal, e só para resolver realmente essa questão de desencaixe, né? E completar o que ele já tem hoje, porque hoje ele está usando banco, ele está usando o cheque especial, está usando outras linhas de crédito caras, às vezes, e onerando o risco Bacen e atrapalhando, às vezes, num financiamento de veículo ou de algum implemento, né? Mas eu vou, de novo, eu vou até lá na ponta eu vejo o microcrédito também, porque esse cara que usa a ferramenta aqui fornecida por esse cara aqui, seja ele um autônomo, um motorista, seja ele um autônomo, seja ele um agregado, seja ele um CLT, né? Ele também precisa de crédito. Microcrédito e também é aquilo, atrelado à operação, porque você conhece o comportamento. Você sabe quem está pagando, o que está pagando, quanto está pagando, e quando é frete, se você olhar a cadeia toda, você tem um rastreio, você sabe por onde ele passa, você sabe até que mês que ele fatura mais, que mês que ele fatura menos e tal, então você consegue ser mais cirúrgico na concessão de microcrédito, tá? Dentro de uma ferramenta e dentro de uma mesma cadeia. Então eu olho as possibilidades assim mais latentes, tem outras, mas as mais latentes de oferta de crédito para mim são essas. Trava valor, de fato, são diferentes ofertas de crédito. Uma mais no fluxo faturado estruturado e outra no microcrédito ali pro... Legal. Voltando para a tecnologia, da sua experiência, o que você viveu agora ou anteriormente, quais são as principais dores que você viu ou dificuldades para a integração de solução financeira em empresas que não são financeiras, naturalmente? Lá atrás, quando o mercado ainda era fechado, eu falei que eu ia ter o meu POS com a minha chave própria de criptografia e ele ia ser multi-adquirência. É um daqueles momentos que me chamaram de louco, isso não pode ser impossível e tal, não sei o quê. Pois é, isso aconteceu. Eu enfrentei uma dificuldade muito grande para integrar aos grandes players, porque tudo que é diferente, eles não entendem, então eles enxergam como problema, não conheço, é um risco, pode ser um concorrente, pode ser... Eles tentam criar alguma maneira para dizer não vou fazer, tá? E isso vem não de um problema tecnológico, vem de um problema cultural. É muito comum você pegar aí... Bom, eu digo que hoje existe um monte de adquirente, muito mais pela ineficiência de quem estava do que pela eficiência de quem chegou. E teve muitos que chegaram com uma oferta exatamente igual, mudou duas linhas ali. Marketing básico bem marketing feito. básico e fez. E teve gente que realmente inovou, foi por um outro caminho e tudo, né? Mas a questão está na cultura, porque esse pessoal, e aí eu digo esse pessoal, é a cadeia ali, começa desde o executivo ali, assim, cara, por que você está fazendo assim? Não, porque é assim desde que eu cheguei aqui. Quanto tempo faz que você está aqui? 18 anos, com muito orgulho. E nunca você mudou. Não, nem pode. Nem quero. Porque aí, cara, você tá louco? Aí eu vou ter que pensar, vou ter que mudar, vou ter que criar outro processo, vou ter que... Não, 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 isso é desse jeito, cara, vai ficar assim. Então, quando você chega lá e fala assim, olha, eu quero integrar com você porque eu vou fazer um negócio aqui de multi-adquirentes. O cara olha para você e fala, o que esse maluco tá falando? Então, eu tive muito esse problema, tá? Ah, mas agora passou, Vanderlei. Você falou lá atrás que a sua empresa já vai fazer 11 anos agora. Então, você já passou, isso acabou. Não existe mais esse problema? Ainda existe. Porque no final do dia, por mais que você crie uma cadeia de emissão e processamento à parte, com autorizador apartado, com regra, com pré-autorizador, com gestão e tudo, lá na ponta você ainda precisa fazer o acquiring disso daí. E adivinha quem que está lá? Um cara grande. Um cara grande que ele não entende o que você faz, acha que é difícil e tal. Então, a integração, quando você tem que mudar alguma coisa lá na ponta desse acquirer, né, ainda é uma grande barreira. Como que eu venceria isso hoje? De novo, lá atrás, quando eu comecei isso aí, não existia smartphone, tá? Depois passou a existir, ninguém sabia usar. Hoje, qualquer pessoa sabe usar. Então, assim, não é só, São Paulo, eixo sudeste sabe usar. Não, não, não. Norte a sul sabe usar. Interior de qualquer estado sabe usar, tá? Então, você consegue fazer o quê? Não depender tanto dessa cadeia engessada de adquirência. E falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele fazer só o que ele sabe fazer e vamos construir uma forma de pré-autorização paralela a ele. Qualquer um pode capturar e... Perfeito. Lá ele passa bandeirado, transação, função débito, função crédito, que é o que ele sabe fazer, é o que ele sabe integrar. Se você tem uma bandeira no cartão, você já tem acesso. Mas ainda assim, você fala, Vanderlei, então legal, resolveu a questão, então não há dificuldade. Ah, tem, hein? Muita. Bastante. E aí,
falando um pouquinho de passado e presente, para o futuro, até olhando para essas dificuldades, o que você acha que é o futuro do setor, do B2B principalmente, nos próximos 3 a 5 anos? E como que as soluções financeiras se encaixam nesse futuro? Esse boom aí de fintech, né, ele para mim ele está passando por uma fase agora de acomodação muito interessante, porque ele teve uma corrida lá atrás, então apareceu um monte de cara lá que fazendo umas coisas malucas, não seguia às vezes uma regulação, não sei o quê, muita coisa deu errado e tal. O mercado acordou, falou: "Poxa, isso aí veio e vai ficar, isso não vai embora não, não é uma febrezinha não, isso vai ficar", né. Então assim, foi se acomodando também e tal, e agora ele está se acomodando e se reestruturando. Então eu vejo que nos próximos 3 a 5 anos, mesmo esses grandes grupos, e arrisco a dizer até, como estamos aqui na Intermodal, até um grupo logístico, que até ontem ele falava assim: "O que que eu tenho a ver com o mercado financeiro?", né. Esses caras vão começar a acordar e criar verticais e possibilidades de negócio. Então eu vejo como uma excelente oportunidade para os próximos 5 anos, tá. Mesmo com essas dificuldades. Mesmo com essa questão cultural. Uma coisa que foi muito legal, assim, a pandemia, ela destravou muito a cabeça das pessoas na utilização de algumas tecnologias. Então hoje, cara, todo mundo hoje pede coisa pelo smartphone, compra. A farmácia está na frente da casa dele, ele vai lá, ele não desce mais para comprar, ele compra por aqui, na pior das hipóteses ele desce só para retirar, mas ele já pagou, já comprou, então destravou muito, isso de modo geral. Então eu vejo com bastante bons olhos, eu acho que tem muita oportunidade. Muito legal. Bom, Wanderley, queria agradecer pela aula, que Que assim, isso, acho que é uma isso sou eu. história muito E rica, muita coisa legal, aprendi muito, pelo tempo, naturalmente, muito animado para uma futura parceria e aqui te agradecer de novo pelo tempo, e chamar para próximas, que acho que a ideia aqui é que a gente faça cada vez mais e com você eu tenho certeza que vai ser muito rico. eu que agradeço, Tchukman, pelo convite, pela oportunidade. Eu gosto bastante de contar a minha história, sabe? Às vezes eu falo que eu dou um monte de consultoria grátis lá no meu escritório. Tem gente que mata, eu faço mentoria, vou lá, me divirto. O que me move é propósito de servir, de criação e de realização. Eu nunca fui movido a dinheiro. Dinheiro sempre para mim foi uma consequência, assim será, não vou mudar, não mudei até hoje, já tenho mais de meio século de vida e não mudei, né. Então, assim, contem comigo, tudo que for aquilo, e se alguém falar assim: "Ah, isso é impossível, não dá", aí que você me chama mesmo, cara, porque aí é que eu vou ficar mais entusiasmado de querer descobrir se realmente é impossível e não dá para fazer. Perfeito. Conta comigo. Obrigado. Obrigado.